Bom dia, turminha do 8º ano. Vamos falar hoje sobre a Guerra Civil Americana. Mas antes, vamos recapitular os fatores da expansão da América do Norte. O processo imigratório, a corrida em busca do ouro e a incorporação de novos territórios, como podemos perceber. Então, as 13 colônias começam aí a crescer, porém, elas têm grandes diferenças e rivalidades, formando as colônias do norte e as colônias do sul, que tinham interesses bastante diferentes. Vejamos essas diferenças. Norte, colônia de povoamento. Sul, colônia de exploração. Norte, propriedade privada. Sul, latifúndios, grandes propriedades de terra. Trabalho assalariado, trabalho à base da mão escrava. Então, são várias as divergências entre a parte norte, as colônias do norte e as colônias do sul. O que gerou, dentro dessas rivalidades, essas diferenças, esses interesses diferenciados, foi a divisão de toda o território norte-americano, sendo os Estados Confederados pertencentes à parte sul e os estados da União pertencentes à parte norte. Tendo aí um número bem maior de estados pertencentes à União. Em 1776, os Estados Unidos conquista sua independência e precisa se organizar politicamente, surgindo, aliás, dois partidos, o Partido Democrata e o Partido Republicano. E precisamente em 1870, Abraham Lincoln, do Partido Democrata, ele vence as eleições apoiado aí pelas colônias do norte. E um dos pontos principais é que ele é a favor da libertação dos escravos. E isso gera grandes conflitos com o sul, o que vai levar os Estados Unidos a uma guerra civil, chamada Guerra de Secessão, que aconteceu precisamente no dia 12 de abril de 1861, quando o Forte de Sumter, na Carolina do Sul, foi atacado. Outras ações foram acontecendo no decorrer da guerra, como, por exemplo, o presidente Abraham Lincoln, ele reúne tropas para contra-atacar a parte sul, né? De primeira mão, os sulistas eles saem vitoriosos, porém, o governo de Lincoln, ele se reestrutura, se organiza e posteriormente ele consegue vitórias posteriores. Em 1862, Abraham Lincoln decreta o Homestead Act, ou seja, decreta a posse de terras para aqueles que não têm terra a fim delas serem cultivadas, mas adentrando para a parte oeste, quando essa parte também começa a ser povoada. Aliás, povoado já era, né, turminha? Porque o lado oeste era a parte onde os nativos estavam. Quem eram os nativos indígenas dessa região? Eram os Sioux, os Navajos, Comanches, Apaches, né, os indígenas. E como o governo prometeu terras, muitos imigrantes europeus estavam vindo para tomar posse dessa terra. E os nativos tiveram que sair, muitos foram mortos. Enfim, aconteceu a mesma coisa que aconteceu no Brasil no período colonial, né, da colonização. O fato é que toda essa expansão fez os Estados Unidos crescer, posteriormente também tomando terras na parte da América Latina, né, precisamente o México. Aliás, terras pertencentes ao México, como o território do Novo México, Texas. Pois bem, prosseguindo, nós temos aí um sonho de liberdade. Em 1863 foi dado, né, a participação dos negros lutando pela União. Isso revoltou a parte sulista. E com a libertação, enfim, dos escravos assinada, houve a formação de grupos extremistas radicais de perseguição aos negros
na parte sul, denominados de Ku Klux Klan, né? Um grupo que vestiu máscaras para não serem reconhecidos e faziam atrocidades, perseguindo os negros, né? Então é isso. E a partir daí, posteriormente, o governo norte-americano consolida sua vitória sobre os sulistas, chegando ao fim aí essa grande e terrível guerra civil. A partir de então, Estados Unidos se consolida e a partir de então tem uma ratificação da 13ª emenda, onde a abolição é definida dos escravos, né? Cerca de 620 mil mortos durante essa guerra. Os estados rebeldes são ocupados pelas tropas da União e, posteriormente, uma grande catástrofe. O presidente é assassinado em 1865, precisamente, né, após o fim da Guerra Civil. Mas Estados Unidos não parou de crescer. A partir daí, né, foi travando alianças e tendo conquistas com países vizinhos, principalmente da América Latina, principalmente também houve posteriormente aí a Guerra Mundial, tanto a Primeira como a Segunda Guerra Mundial, fato esses que contribuíram para o crescimento econômico dos Estados Unidos. E agora vamos de curiosidades. Você sabe de onde vem a expressão ok? Vamos descobrir juntos. A expressão está relacionada à guerra dos Estados Unidos, quando um soldado voltava e ele dava o sinal de que estava tudo bem. Ou seja, Oakland, ou seja, 0 mortos. Então, era um sinal de ok. E por hoje, turminha, ficamos por aqui. Na próxima semana tem mais. Beijos!